Fala galera, hoje vamos falar sobre leis de Kirchhoff, mais especificamente sobre lei de Kirchhoff das correntes, também conhecida como análise nodal. Mas antes de mais nada, meu nome é Bernardo Caetano, eu sou engenheiro eletricista e você está no ElectroHub Engenharia. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like nesse vídeo que ajuda bastante, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, para começar, existem dois tipos da lei de Kirchhoff, dois desdobramentos: as leis de Kirchhoff das correntes e as leis de Kirchhoff das tensões, também conhecidas como análise nodal ou KCL. A lei de Kirchhoff das tensões também é conhecida como malhas, lei de Kirchhoff das malhas, ou lei das malhas, ou KVL. Bom, o que diz para a gente a lei de Kirchhoff das tensões? Um breve apanhado aqui. Diz que o somatório das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Então, se eu percorrer uma malha, o somatório de todas essas tensões em um caminho fechado vai ser igual a zero, beleza? Mas isso daqui é só uma pincelada, fazer um vídeo completo só sobre lei de Kirchhoff das tensões, beleza? Hoje a gente vai ver sobre lei de Kirchhoff das correntes. O que ela diz pra gente? Que o somatório das correntes em um nó tem que ser igual a zero. Beleza, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o somatório das correntes que entram em um nó, nesse caso I1, I2 e I3, tem que ser iguais ao somatório das correntes que saem desse nó, nesse caso I4 e I5. Como é que a gente equaciona isso? Ficaria assim: I1 mais I2 mais I3 tem que ser igual a I4 mais I5, beleza? Essa é a aplicação mais prática dessa lei. Mas voltando aqui rapidinho, vamos definir aqui o que é um nó. Se você não viu o vídeo anterior, eu explico passo a passo do que é um nó, como que a gente aplica isso. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, onde eu explico sobre lei de Ohm, falo o que é o nó, sobre resistências em paralelo, resistências em série. Dá uma olhada lá, beleza? Mas, em resumo, existem duas definições. A definição formal, que diz que um nó é um ponto em que há divisão de corrente. Então, nesse caso, há três correntes entrando e duas correntes saindo, então há sim uma divisão de corrente nesse ponto. Eu gosto de definir de uma forma um pouco mais prática, sendo o ponto onde a gente tem três ou mais fios, tá? Uma definição bem simplória, mas é um pouco mais fácil na hora da gente resolver questões, muito mais focados na parte prática de concurso e etc, ok? Na hora que a gente for resolver questões. Falando em questões, vamos ver um exemplo aqui mais palpável sobre isso. Bom, vamos lá. Eu tenho esse circuito aqui, que eu tenho, aqui a gente teria uma bateria de 10 volts. Tenho esses dois resistores estão em paralelo. Se você ainda não conseguiu visualizar isso, tem no vídeo que eu vou deixar aqui no link na descrição, onde eu explico como é que a gente visualiza se dois resistores estão em série ou estão em paralelo, tá? Lá eu explico passo a passo sobre isso, dá uma olhada. Então a gente tem dois resistores em paralelo, esse outro resistor de 4 ohms, esse resistor de 10 ohms e uma outra bateria de 20 volts. O objetivo é a gente achar a queda de tensão nesse resistor de 10 ohms, beleza? Que eu chamei de V1. A queda de tensão nesse resistor, a gente pode já colocar que o nosso referencial, nosso ponto zero seria aqui embaixo, ok? Isso aqui é só para a gente ter uma referência, então aqui embaixo a gente teria 0 volts. E se aqui a gente tem 0 volts, o nosso V1 estaria nesse nó, beleza? E também, além disso, a gente, quando for resolver um exercício, eu posso dizer do início o sentido das correntes que eu achar melhor. No final, se alguma dessas correntes tiver com sentido errado, ou seja, tiver com sentido invertido, não tem problema. A única coisa que vai aparecer vai ser um sinal negativo no valor dessa corrente. Então, para começar, eu vou dizer que aqui a gente tem I1 saindo daqui, ok? I1 ele vai se dividir desses dois resistores. Então, uma parte vai subir para cá e outra parte vai andar nesse resistor de 5 ohms. E depois eles vão se juntar aqui nesse outro ponto. Qual que é o lance? A gente quer encontrar V1, então para a gente não importa essas duas correntes aqui, ok? Então eu já posso dizer direto, fazer um paralelo entre essas duas resistências e trocar esse circuito, essas duas resistências por uma resistência equivalente, que a gente vai calcular já já. Mas o mais importante aqui para uma análise inicial é dizer que sai I1 dessa bateria, vai ter uma separação e depois vai vir I1 para cá de novo, ok? Então, à medida que I1 entrou aqui e se separou, se juntou aqui de novo e tem que continuar sendo I1.
beleza? Como aqui tem uma fonte de tensão também, eu vou dizer que tem uma outra corrente que sai daqui que eu vou chamar de I2. I2 atravessa o resistor de 4 ohms e entra no ponto V1. Assim como eles entram, eu vou botar aqui, continua uma corrente I3 aqui para baixo, ok? Por que nesse caso também é interessante uma análise nodal e não uma análise de malhas? Porque como a gente quer achar uma certa tensão no nosso circuito, a análise nodal ela já entrega direto para a gente o valor das tensões nos pontos que a gente precisar, ok? A análise de malhas ela tem a vantagem de já entregar direto as correntes que circulam na malha. Então aqui só para a gente fixar, uma dica extra, se eu quiser encontrar uma tensão no meu circuito, eu vou usar lei de Kirchhoff das correntes, ou seja, uma análise nodal, também chamada de KCL. Já se eu quiser encontrar corrente no meu circuito, eu vou usar KVL, lei de Kirchhoff das tensões, ok? Bom, vamos voltar aqui. Então, qual é a equação que a gente pode pegar disso daqui? Pela lei de Kirchhoff, a gente sabe que a soma das correntes que entra no nó é igual à soma das correntes que sai do nó. Quais são as correntes que estão entrando nesse nó? I1 mais I2. Isso tem que ser igual à soma das correntes que sai do nó. Qual é a corrente que sai do nó? Só I3, beleza? Então, a gente já tem essa equação aqui. Agora, antes da gente continuar no desenvolvimento dessa equação, a gente precisa primeiro encontrar quem é a resistência equivalente desses dois resistores, ok? Para encontrar a resistência equivalente, eu vou colocar aqui em amarelo, a gente sabe que a forma é sempre o produto pela soma. Mas, lembra lá do vídeo que eu mencionei, lá eu digo que existe uma dica extra sobre a parte de resistências em paralelo. Se as duas resistências em paralelo forem iguais, a resistência equivalente vai ser igual à metade de uma delas. Porém, nesse caso, a gente não tem as duas resistências iguais, então não tem jeito, a gente vai precisar fazer o produto pela soma. Então vai ser 10 vezes 5 dividido por 10 mais 5. A minha resistência equivalente nesse caso vai ser igual a 3,33 ohms. Agora sim, já tendo esse valor da resistência equivalente, vamos redesenhar esse circuito aqui, só essa parte, para a gente conseguir deixar um pouco mais limpo e mais visual. Aqui eu só substituí todo aquele conjunto pelo valor que a gente encontrou da resistência equivalente, ok? Então aqui, aquele conjunto seria a mesma coisa que a gente colocar uma resistência de 3,33 ohms. Aqui a gente continua com a corrente I1 entrando nessa resistência, saindo dessa resistência e chegando no nó V1. Então agora, como é que a gente pode fazer? O que a gente vai substituir aqui em 1? Da lei de Ohm, a gente sabe que V é igual a R vezes I. Nesse caso, eu quero I1. Então, quem vai ser I1? I1 vai ser a queda de tensão em cima do meu resistor, nesse caso, do meu resistor REC, dividido pela resistência REC, ok? E como é que vai ser isso daqui? Qual é a variação de tensão aqui? Qual é a queda de tensão nesse meu resistor? Vai ser a tensão antes, ou seja, 10 volts. Claro, nesse caso, seguindo o sentido da corrente, então 10 menos. Depois, qual é o nível de tensão depois dessa queda de tensão em cima do meu resistor? V1, né? Que é o que eu quero achar. Então, vai ser 10 menos V1, que é a variação de tensão, a queda de tensão em cima do meu resistor, dividido pela resistência desse meu resistor, que nesse caso vai ser 3,33, ok? Então, eu sei que I1 vai ser 10 menos V1 sobre 3,33. Esse valor eu posso já substituir aqui em I1. Então, reorganizando aqui, mantive aqui a fórmula, né? Mantive qual é o raciocínio que a gente vai usar para substituir os valores nessa equação. Trouxe essa equação para cá, e no lugar de I1, a gente sabe que vai ser 10 menos V1 sobre 3,33. Então, continuando, mais, quem vai ser I2? Nesse mesmo formato, nessa mesma lógica, a gente sabe que tem uma fonte aqui de 20 volts, então I2 ele vai ser a queda de tensão em cima desse resistor de 4 ohms. Então, a gente pode dizer que vai ser, pelo sentido da corrente, vai ser 20 menos qual é o nível de tensão depois dessa queda? V1 dividido pela resistência que a gente está analisando, 4. Isso vai ser igual a I3. Quem vai ser I3? I3 vai ser, pelo sentido da corrente, qual é o nível de tensão antes da queda nesse resistor de 10 ohms? É V1. Qual é o nível de tensão depois dessa queda? 0.
Então, menos zero dividido pela resistência que a gente está analisando, 10 ohms. Ok? Então, a gente já tem agora nossa equação montada e a única incógnita que a gente tem vai ser V1. A partir daqui, a gente consegue resolver essa equação e chegar ao valor de V1. Por isso que, quando eu falei aqui que quando a gente quer um valor de tensão específico do nosso circuito, é melhor usar a análise nodal, a análise de corrente, porque ela já entrega para a gente com uma equação só o valor da tensão, ok? Então, resolvendo aqui, a gente pode multiplicar cruzado aqui, se a gente chega nessa equação. Vai ser 400 menos 40V1 mais 666 menos 33,3V1. Isso vai ser igual a 13,32V1. Esse 13,32 era o denominador que eu passei multiplicando lá para o outro lado, ok? E já peguei esse 10 também e passei multiplicando o numerador ali em cima, tá? Então a gente chega nessa equação, passando todo mundo que tem V1 para um lado, tudo que não tem V1 para o outro, a gente consegue chegar que V1 vai ser aproximadamente 12,31 volts, beleza? Bom, esse foi um exemplo de como que a gente faz para resolver um circuito por análise nodal. Como eu já comentei, existe a forma da lei de Kirchhoff das tensões. Vai ter um vídeo específico sobre isso. Assim que ele sair, eu vou deixar o link aqui embaixo. E existem casos especiais em que a gente tem fonte de tensão e fonte de corrente no meio dessa malha. Então, a gente geralmente não consegue aplicar lei de Kirchhoff das correntes ou das tensões diretamente. A gente chama esses casos de supernó ou supermalha. Também vai ter um vídeo específico sobre isso. Bom, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá um like nesse vídeo, isso ajuda bastante aqui o canal e já fica ligado para não perder os próximos vídeos.